Gênesis capítulo 3. Aleluia, bendito seja Deus. Esse lugar é lugar de glorificar a Deus, amém, irmãos? Nós estamos reunidos para glorificar o nome do Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra, pela Tua presença. Diz assim o livro de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. Estamos falando aqui da queda, do homem, de Adão e Eva. Diz assim, versículo 6: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Amém? Somente até aí. Vamos fazer uma oração. Curve a sua face. Senhor, obrigado, libera a Tua palavra nessa manhã, traz refrigério aos corações. Me declaro na dependência de Ti, que haja revelação, entendimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor traga vigor, ânimo novo, Senhor, para ouvirmos a graça do Evangelho. E que haja, Senhor, cura, libertação, que haja celebração. E que haja, Senhor, mover dos céus em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Pode se sentar aí. Você que trouxe seu caderno de anotação, anote essa mensagem, essa ministração, para que você possa meditar nessa palavra. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, amém? Para que nós possamos ser bem-sucedidos. Irmãos, Deus usa pessoas, amém? Deus usa pessoas. Ele poderia fazer tudo sozinho, Ele poderia delegar isso aos seus anjos, mas Deus continua usando pessoas. E eu quero dizer algo para você nessa manhã: Deus quer usar você. Deus quer continuar usando a sua vida, mesmo nesses dias difíceis que temos atravessado. E Deus usa pessoas para o avanço da sua obra. Deus usa pessoas, o avanço da obra de Deus precisa continuar. E Ele usa pessoas. Então Ele vai usar quem? Ele vai usar pessoas da sua igreja local. Então Deus vai usar você aí onde você foi plantado, onde você nasceu, na presença do Senhor. Então Deus quer também, dentro do avanço da sua obra, Ele não vai usar só você na igreja local, mas também na sua casa, também na sua família, também no seu trabalho, na sua escola, aonde você vai. Deus quer usar você para o avanço da obra dEle. Foi assim que aconteceu com os seus discípulos. Os seus discípulos se dispersaram em uma grande perseguição em um tempo, e eles foram pregando o Evangelho, pregando a palavra. Paulo foi em muitos lugares nas suas viagens missionárias, pregando o Evangelho, e olha só aonde o Evangelho chegou. Chegou a mim e chegou a você, aleluia. A obra de Deus precisa avançar todos os dias a obra de Deus precisa avançar, e ela nunca vai parar, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem: 3 mentiras que o diabo quer que você acredite para impedir o seu avanço na obra de Deus. 3 mentiras que impedem o seu avanço na obra de Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes podemos cair no erro de presumirmos, irmãos,
o mal ao próximo. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que, às vezes nós temos até orado, temos pregado a palavra para as pessoas, e às vezes já tem anos isso, já tem muitos meses, e talvez você já até começou a parar e dizer assim, eu já estou desistindo, porque olha, essa pessoa não quer nada com Jesus, essa pessoa não quer nenhum compromisso com Deus. Às vezes, talvez, até nós como líderes, ou você como líder, pode olhar para alguém e dizer, essa pessoa aí, eu já investi tanto nele, para que ele possa liderar de alguma forma, mas parece que ele não quer compromisso com Deus, não. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro de irmos presumindo o mal sobre o próximo, ou sobre as ovelhas de Deus, ou sobre aqueles que ainda serão ovelhas de Deus e serão ganhas pelo nome do Senhor, amém? Então, pessoas, às vezes, não são usadas por Deus e não querem crescer, não porque não tem compromisso, não porque não tem compromisso, não porque não amam a obra de Deus, elas até amam a obra de Deus, elas até querem servir ao Senhor, mas algumas delas estão presas nos enganos de Satanás. Estão concorrentes, presas, e a verdade não pode chegar à sua mente, ao seu coração. Então, o meu trabalho aqui nessa manhã, trazendo essa palavra, é desfazer, é destruir esses enganos, e você será libertado, essas pessoas serão libertadas para servir o nosso grande Deus, amém? Aleluia! Então Deus tem algo grande para você, irmão. Pense sempre isso na sua mente, Deus tem algo grande para mim, amém? Sempre foi assim. Quando eu cheguei na igreja, era uma batalha no reino espiritual. A Bíblia diz, o pastor Domingos ministrou aqui nos cultos passados, e ele falou uma frase que me ficou na mente. Olha, o mundo físico, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Então nesse momento existe uma batalha para que você olhe para baixo, para que você pense que você não é nada, para que você pense que você não pode ser usado por Deus. Querido, Deus não tem esse tipo de pensamento. Deus não tem esse tipo de incentivo para o seu povo e para a sua igreja. Deus tem algo grande para você. Diga assim, Deus tem algo grande para mim. Então, muitas vezes, tem impedido esse engano de Satanás, as mentiras de Satanás, tem impedido com que você receba a libertação, impede muitas vezes que você possa avançar, até como líder na igreja, como um pai melhor, como uma mãe melhor, como um filho melhor, como uma pessoa melhor na sociedade, ou como alguém melhor, porque quando nós chegamos na presença de Deus, nós queremos melhorar, não é isso, irmãos? Nós estamos aqui para sermos trabalhados pelo Espírito Santo, e nós queremos avanço, e muitas vezes nós temos sido presos, aquela ousadia, aquela chama que aconteceu no primeiro amor, aquela ousadia que tínhamos, vai sendo apagada, vai sendo manietado, e aí nós vamos ficando sem aquela liberdade de servir a Deus. Quando vamos dar um passo, logo nós estamos presos, porque há uma amarra. Logo queremos ser uma melhor pessoa, logo queremos liderar a nossa própria vida para sermos pessoas melhores, não só para nós, não só para Deus, mas para os outros. E aí quando nós vamos colocando um pé para frente, parece que tem algo que impede a gente. Parece que tem algo que impede a gente. Por isso eu quero falar aqui nessa manhã, neste dia, sobre 3 enganos do maligno que o diabo faz e que a maior parte das pessoas nem percebem que ele está fazendo. E o pior de tudo, algumas pessoas até atribuem isso ao Espírito Santo. Eles acham que é o Espírito Santo que está falando com ele. Eles acham. O primeiro engano, anote aí. O primeiro engano que impede o seu avanço na obra de Deus, a sua vida num contexto geral, é a culpa e a vergonha. Diga comigo, culpa e vergonha. Deus perguntou aqui no versículo 11, diz o texto: quem lhe disse que você estava nu? Nós estamos falando do texto da queda do homem, de Adão e Eva, né? Eva experimenta do fruto que o Senhor proibiu e dá para Adão, Adão come, e ali entra o pecado no mundo. E eu pergunto, por que as pessoas não respondem ao desafio de liderarem a sua vida na presença de Deus?
E não estou falando só de liderar na casa de Deus, mas de liderar a sua vida para se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, quem sabe, né? Alguém que realmente vai fazer a diferença, né? Alguém que vai fazer a diferença. Pastor Joilton ministrou esse tema, você foi feito para fazer a diferença, nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, no verso 11, Deus pergunta para ele, olha, quem te fez saber que estava nu? Isso aqui é uma pergunta de pai, ou não é, irmãos? O pai e a mãe sabem bem o que é isso, né? Quando tem uma criança, né? E digamos que a criança chega lá no pai, puxa a calça e fala, chega da aula e fala, pai, eu sou burro mesmo. Eu sou burro. E aí o que é que um pai, logicamente, vai fazer? Ele vai imaginar que ele não aprendeu isso sozinho. Ele não descobriu isso sozinho, ele ouviu de alguém. Era isso que aconteceu com Adão e Eva, eles ouviram de alguém. Tinha alguém lá no jardim, quem que era, irmãos? Era a antiga serpente, Satanás. Era Satanás, que já estava acusando desde o começo, esse é o nome dele, acusador. Acusador. Então a criança, quando ela chega falando uma coisa dessa, é porque ela ouviu de alguém. Ou seja, tem uma influência, está implícito uma presença de outro, aí o pai tem que fazer a correção, não meu filho, você é muito inteligente, você tem a mente de Cristo, aí você começa a ministrar a palavra, você ora na cabeça dele, e quebra aquela barreira que ele tinha, aquilo que veio aos ouvidos dele, e estava descendo no coração, e ali ele é liberto. Então quem estava no Éden? Era a serpente e o diabo. Então, quando o homem cai no Éden, eles percebem que estão nus, agora com a consciência do pecado, né? Eles começam a olhar para si mesmos. Eles olharam e viram que estavam nus. O diabo, ele é assim, ele faz você olhar para você, começar a olhar para você e dizer, olha, você está desqualificado. Você não serve para esta obra, né? Você caiu, você não tem condições de liderar. Você entregou a vida para Jesus, mas você não tem condição de ser um bom pai, nem de ser uma boa mãe, pelo histórico que você tem, por tudo que você já passou, e o diabo começa a falar nos nossos ouvidos. Mas Deus não fala isso. Então, você começa a acreditar que não vai dar conta. Por que que isso acontece com a gente? Porque a gente começa a olhar para a gente mesmo. Esse é o fruto do pecado desde o começo. A gente começa a olhar para a gente mesmo e dizer, realmente eu não tenho condição de ser um bom marido. Tem tantos anos que eu estou lutando para ser um bom marido. Tem tantos anos que eu estou lutando para ser um pouco melhor, administrar um pouco melhor nas minhas finanças, mas eu não consigo, né? Eu não consigo ser uma melhor esposa, tudo que eu tento fazer não dá certo, eu faço minhas receitas em casa, queima tudo. Eu tento agradar o meu marido, não consigo. Tento ajudar os meus filhos, não consigo. E é assim que Satanás vai fazendo a gente se sentir desde o início. Desde a criação do homem, ele faz com que a gente olhe para a gente mesmo. Quando Adão e Eva estavam passando por isso, irmãos, o que eles sentiram? Alegria e paz? Não, eles sentiram culpa e vergonha. Diga comigo, culpa e vergonha me impede de avançar na obra de Deus. Impede, algumas pessoas estão assim, elas ficam o tempo todo conscientes do pecado, mesmo depois de confessar a Deus, mesmo depois de procurar uma pessoa, confessar o seu pecado, o diabo volta ali tentando acusar, e a pessoa fala, é mesmo, eu cometi esse negócio, e já começa a olhar para baixo, já começa a ter uma sensação de culpa e vergonha, e o diabo começa a mostrar você, expor você, e diz, olha, você não tem condições mesmo. Você não tem. E aí, algumas pessoas acabam acreditando no diabo que elas não podem fazer isso. E elas pensam, algumas vezes, por exemplo, talvez tenha pessoas que estão me ouvindo em casa ou aqui no prédio da igreja. Deus tem um chamado pastoral para a sua vida, mas aí você olha e você fala, não, mas eu sou tão imperfeito. E quando eu for lá na frente, eu vou mostrar as minhas imperfeições, as pessoas vão ver as minhas falhas. O que vai ser de mim? Então por isso muitas pessoas às vezes ficam tímidos na obra de Deus. Eu liderar um grupo pequeno? Eu liderar algo na igreja? Não, jamais, não posso, porque eu sou tão imperfeito.
Meu irmão, Deus continua usando pessoas e vai continuar usando pessoas imperfeitas, do mesmo jeito que acontece durante todo o tempo. Isso não impede que você melhore, mas você não pode cair no engano da culpa e da vergonha. Você começa a lembrar das coisas do passado, das coisas que você fez, você começa a olhar para você mesmo e diz, não é mesmo, não vai dar certo. É melhor ficar quieto no meu canto, esse negócio de pastor aí, deixa para o pastor Domingos, para a equipe pastoral. Irmãos, eu já estou com 40 anos, daqui a pouco é 50, 60, 70, e vai vir a nova geração. Ei, os próximos pastores, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, os próximos pastores serão vocês. Amém? Vocês serão os pastores, nossos filhos serão os pastores, nossos netos serão os pastores. Mas o texto diz que eles fizeram roupas de folha de figueira para cobrir-se. Isso fala de tentar anular o sacrifício do cordeiro, descrito lá em Hebreus, né? Então, porque você entregou, meu irmão, a vida para Jesus há alguns anos, alguns meses, alguns dias, e talvez você vá entregar hoje. Quando Deus olha para você, Ele vê o Filho dele em você. Você precisa entender isso. Seja livre nessa manhã. Quando Deus olha para você, Ele não te acusa. Quem acusa é Satanás. O nome do diabo é Satanás. Significa Satã no hebraico. O acusador. É o acusador que diz para você, você não é nada. Mas quando o Cristo, o Pai, olha para você, Ele vê Jesus na sua vida e diz, aí os meus filhos estão aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, aleluia. Ei, não se diminua, quando Deus olha para você, Ele vê o seu filho amado em quem Ele se compraz. Ele olha para você, não se diminua, Deus quer usar a sua vida com ousadia, com intrepidez. Chega de ser tímido na presença de Deus, chega de olhar para baixo. Deus chamou você para ser mais do que vencedor. Aleluia, diga, Deus me chamou. Não, mais forte, diga assim, Deus me chamou para ser mais do que vencedor. Então não caia no engano da culpa. Não caia no engano da culpa, da vergonha. Não, eu tenho vergonha, não, eu me sinto culpado até hoje. Meu irmão, se você já confessou, está livre, está tudo certo, olha para frente. Olha para Jesus, porque Jesus tem muita coisa para fazer. Tem muita gente para ser salva através da sua vida. E se você ficar de boca fechada, as pedras clamarão. Deus vai levantar outras pessoas para fazer. Mas nós temos algo, todos nós temos algo para fazer. Então nós precisamos fazer, nós precisamos olhar para o Cristo e sermos livres do engano e da vergonha, amém? Ah, querido, isso ataca todos. Nós estamos suscetíveis. Se Jesus estava suscetível ao ataque dele, quanto mais nós. Quando eu pensei em ir para o seminário, falei, não, o que eu vou fazer lá? Lá é lugar de gente grande. É assim que Satanás faz. Ele começa a colocar, fala, não, não vai para lá não. Lá é lugar de gente que sabe. Não, lá é lugar de gente aprender. Por isso que eu fui para lá. E eu combatia os pensamentos que eu achava que era meu. Na verdade era uma seta. Era um engano maligno. Era para mim não entrar no seminário. Era para mim não ser pastor. Era para mim não acreditar em mim. Mas maior é o que está em mim, é o que está em nós, do que aquele que está mentindo nesse mundo. Amém, irmãos? Aleluia, bendito seja Deus. O segundo engano que impede o seu avanço na obra de Deus é o medo. Diga comigo, medo. Medo, isso mesmo. Então não romancie o medo, não ache que o medo é um sentimento, o medo é um espírito maligno, para parar o seu avanço na obra de Deus, para parar o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. Diz o versículo 9 assim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e tive medo. Ei, quem que gosta de ministrar medo, irmãos? É o diabo. Provavelmente o diabo estava ministrando esse medo. Então, sabia que se você vai tirando as aparências do medo, você vai vendo que no final das contas, o medo na verdade é o medo da morte.
Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: eu tenho medo de andar de avião. Mas na verdade o medo não é de andar de avião. O medo é de o avião cair e ele morrer. Na verdade é essa. Esse é o medo que as pessoas têm, né? Então, no final das contas, o medo é o medo da morte. Algumas pessoas não têm medo de coisas, eles têm medo de se encontrar com Deus, porque eles sabem que um dia vão ter que prestar contas com Deus. Então, na verdade, o medo, no fundo, é o medo de se encontrar com Deus, medo da morte, né? Quantas pessoas têm medo da cobra, né? Eu tenho medo de cobra. Se eu ver um barulho da cobra, eu já saio correndo. Na verdade, você não tem medo da cobra, você tem medo da cobra picar você e de você morrer com o veneno da cobra. Na verdade, esse é o medo de todo ser humano. Então, veja, eles não tinham medo naquela época. Eva estava até conversando com uma cobra. Imagina se a cobra conversa com você. Nós íamos ficar traumatizados vários dias. É ou não, irmãos? Nós íamos ficar, certeza, né? Mas eles não tinham medo. E por que tiveram medo depois? Porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse: se vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Então, no final das contas, qual que era o medo de Adão? Era o medo da morte. Era o medo de morrer. Agora nós vamos morrer, estamos lascados. Nós vamos morrer. Então as pessoas têm medo, às vezes até medo da fé. Será que se eu for lá orar pela pessoa e expulsar o demônio, e se o demônio não for embora? Olha só a incredulidade. E se o demônio não for embora? As pessoas têm medo de depender de Deus, talvez, já falei 2 vezes, acho que Deus está falando com alguém aqui. Você tem um chamado para ser um pastor, e aí você olha assim: será que Deus sustenta mesmo? No ministério pastoral, será que Deus supre todas as necessidades? Irmão, até hoje não tem faltado nada, e o Senhor tem acrescido tudo. É um ministério de graça, de favor de Deus, de privilégio, de muitas bênçãos, tem muitas batalhas, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É um grande privilégio pastorear o rebanho de Deus, amém? É uma grande alegria, é uma grande satisfação. Não seja enganado pelo espírito do medo. Você nasceu para servir ao Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Tem pessoas que têm medo de não terem as suas necessidades supridas, medo do amanhã, medo de desafios. Quando surge um desafio: meu Deus, para que veio esse coronavírus? E agora o que será da minha vida? Você vai continuar vencendo com Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vendo a minha condição, a pessoa diz: eu tenho medo. Então todos nós estamos suscetíveis aos ataques malignos, mas nós nos alimentamos da palavra de Deus, amém? Ei, olha aqui para mim, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós não nos alimentamos das setas malignas de medo, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Por isso o Senhor diz sempre assim: não temas, eu estou contigo. Por isso o Senhor sempre diz na sua palavra: não temas. Sabe por quê? Porque Ele sabia que nós estaríamos suscetíveis aos ataques. Por isso nós temos que nos alimentar da palavra, amém? E o que dizer daquela pessoa que ela vai no médico, e aí o médico diz o diagnóstico para ela e fala assim para ela: agora é só Deus, não tem mais jeito, só Deus na sua vida. Aí que ele se desespera, por causa do medo. Aí já fala: rapaz, eu vou até atualizar logo o meu plano da Pax. Já vou lá, vou atualizar, está uns dias atrasado, vou lá pagar meu plano da Pax. Ele já vai lá comprando o caixão. Sabe por quê? Porque a gente vai tendo medo, culpa, vergonha, vão entrando no nosso coração. E aí existe um tormento, uma angústia na vida da pessoa, e nada flui, ela começa a ter o medo de Deus, medo de Deus não honrá-lo, e medo de que nem ora pela cura. O médico falou que eu vou morrer, eu não vou nem orar. Eu vou morrer mesmo, já vou comprar meu caixão, já vou deixar tudo certo lá na Pax, vou lá no cemitério para ver lá qual lugar que eu vou ficar lá enterrado, no negócio de vovô lá. Irmãos, aí tem medo de orar pela cura, tem alguma coisa errada, e muito menos orar pelos outros. Se falar para ele assim: olha aqui, eu estou com um problema, olha. Não, mas se eu estou ruim, quanto mais eu orar por você.
Aí o medo se instalou. Então, ou seja, não é que Deus não faz, e sim que Deus não faz em você. Deus continua fazendo. Por que que muitas outras pessoas recebem um diagnóstico e ele tem fé, e ele vai buscar a cura, e ele ora, e ele é curado, e Deus cura ele, e ele vem na frente, e celebra o testemunho, e conta o testemunho, e vive muitos anos na vida. Por quê? Deus continua fazendo. Mas por que que não fez nessa pessoa? Porque ela teve medo. Ela teve medo. Não romancie o medo. Não romancie o medo. Não ache que o medo é um sentimento. O medo é uma presença maligna para impedir o seu avanço na obra de Deus, para impedir aquilo que precisa acontecer na sua vida. Oh, irmãos, como nós vivemos da palavra. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ei, o reino de Deus não é aquilo que você está vendo, não. O reino de Deus não é o que você está vendo, não. É justiça, é paz, é alegria de Deus. Então essa pregação, ela precisa trazer justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Você precisa sair daqui livre, de uma forma coesa, sabendo da claridade do que Deus tem para a sua vida. Então é preciso alinhar-se, meu irmão. Por isso é que nós vimos no nome dEle. Nós vivemos pela fé, nós andamos em Cristo Jesus. Então o medo, sabe o que é o medo? O medo é o pensamento de que não é amado. Você sabia que as pessoas que têm mais medo são as pessoas que se sentem menos amadas? Menos amadas. Quanto mais você sabe que é amado, você não terá medo. Sabia disso? Você não terá medo. Por exemplo, as crianças. As crianças não têm medo que o pai vai mandá-la embora. Elas vivem, de vez em quando elas aprontam um negócio ali, aprontam outra aqui, aprontam outra colar, depois de 10 minutos, depois de 10 minutos de novo. Elas aprontam e elas não sabem. Elas sabem na sua mente que o pai não vai mandar embora. Ela tem essa confiança completa, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 10. João está fazendo uma definição de amor, olha só. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A criançada não tem medo de mandar embora, porque elas confiam no Pai. Você confia no seu Pai que é Deus? Você confia nele? Então a Bíblia diz que nisto se consiste o amor. Por quê, irmãos? Porque Jesus amou perfeitamente. Você pode até dizer assim: eu amo mesmo Deus, mas tem dia que você não quer amar Deus, não. Tem dia que o bicho pega, que ele fala: não, Deus é culpado disso aí. Tem gente que até abandona Deus, porque ele acha que Deus que é culpado das coisas, né? E o que dizer de amor, por exemplo, o amor de marido e mulher, né? É uma bênção, é uma maravilha, mas tem dia, ou não é? Pode ter acontecido lá na sua casa, tem dia que você fala: não quero nem te ver na minha frente, faz favor. Aí você vai dizer que ama 100%, 24 horas por dia, né? Mas o Senhor nos amou primeiro, e Ele nos amou com amor perfeito. Olha só, por exemplo, João capítulo 13, versículo 37. Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, por que não posso te seguir agora? Olha, Pedrão, estava batendo no peito. Pedro representa aquele crente muito fiel. Ele é topzera, top de linha. Eu nunca vou negar Deus. Eu sou top, eu sou perfeito, nunca vou falhar. Eu sou o cara da congregação. Senhor, eu não posso te seguir agora, darei a minha vida por ti. Nossa, que lindo, né, irmãos? É ou não é? Massa demais, como dizem os jovens, né? Poxa, isso é algo maravilhoso, né? Pedro diz: darei a minha vida, minha própria vida por ti, Jesus. Jesus, darás a vida por mim? Será que não é eu que dou a vida pelas pessoas, né? Vai dar a vida por mim, né?
ele representa um crente fiel, mas no final ele nega a Cristo. Ele nega a Cristo. Ele achou que amava demais a Deus a ponto de entregar a sua própria vida por Cristo. Mas no final, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você vai me negar. E dito e certo, aconteceu, é a palavra de Deus. Mas tem um deles, lembra dele? De vez em quando eu prego sobre ele aqui na igreja. João capítulo 13, versículo 23, diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Quem era esse? João. João, né? Pedro faz um sinal a João e pergunta, naquela ocasião, onde iria revelar ali quem iria traí-lo, né? E os discípulos queriam saber, e Pedro faz um sinal para João: João, já que você é íntimo dele aí, é amado dele, está sempre perto aí, pergunta para ele quem que vai trair, né? Então, irmãos, quando eu li esses textos aqui, e vi aqui esse texto, quando falava assim, olha, o discípulo a quem Jesus amava, verdadeiramente, eu achava que João era o mais amado. Sabia disso? Um dia eu caí nessa, eu achei que João era o mais amado. Mas olha só algo interessante, aí você começa a ler os outros evangelhos, e é interessante que nos outros evangelhos não tem uma referência assim de João. Mas no qual evangelho que tinha? No evangelho de João. Será por quê? Está conseguindo entender? Será por quê? É porque João percebia que era amado. Ele dizia, eu sou amado. Por isso João escreveu. Você pode ir nos outros evangelhos, você não vai encontrar referência assim. Mas quando você vai no evangelho de João, você vai ver várias vezes dizendo, João, a quem Jesus amava. Por quê? Porque ele sentia que ele era amado. Ele sabia que ele era amado de Deus. Ei, quando você souber o quanto Deus te ama, você nunca mais terá medo na sua vida de fazer. Quando você entender o quanto Deus te ama, você vai entregar a sua vida para Jesus e vai viver uma vida de muita graça e muita presença na vida dele. Aleluia! Então ele me ama, eu sou amado, eu sou dele, era o que João estava dizendo. E ele me escolheu. Era isso que João estava dizendo. Apesar das minhas deficiências, das minhas debilidades, ele me chamou pelo nome. Aleluia! Amém, irmãos? Ele te chamou pelo nome, nós éramos tão imperfeitos. Um dia eu estava lá no setor 5, na praça, e eu disse, eu nunca vou ser crente. Eu vi um crente passando, indo para o culto, eu falei, eu nunca vou ser crente. Olha eu pregando a palavra para você. Aleluia! Olha o amor de Deus que me alcançou, mesmo negando a Cristo, o seu amor chegou até a mim. É assim que Deus faz. Então, se você confiar no quanto você é amado, você vai lançar fora todo o medo. Olha só o que diz 1 João 4, 18 e 19. No amor não há medo. Olha o que a palavra está falando, irmãos. Não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Mas nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ei, esse amor é perfeito. Esse amor foi primeiro. Irmãos, só amamos quando entendemos o quanto somos amados. Quando você entender o amor, você não vai negar mais nada para Deus. Você não vai negar mais nada para Deus. O que os crentes, irmãos, daquela época negavam para Deus? Fala para mim. A gente lendo a Bíblia, lendo a história de Israel, vendo as coisas acontecendo, o que os mártires negavam para Jesus naquela época? Fala para mim. O que eles negavam naquela época? Eles lutavam com feras. Os crentes, eles pegavam congregações inteiras de pessoas, eles entravam no Coliseu, eram colocados na praça pública para morrer, comido pelas feras,
e eles eram colocados, e eles entravam dado mão, e eles começavam a cantar hinos. E sabe o que diz alguns historiadores? Que os leões se assustavam quando eles começavam a cantar os hinos. E aí sabe o que os soldados faziam? Eles tinham que incitar os leões, para ver se os leões iam lá comer os crentes. É assim, quando você se sente amado, você não nega nada para Deus. Homens eram cerrados pelo meio, morriam no Coliseu, eram crucificados de cabeça para baixo. O que eles negaram para Deus? Não negaram nada. Não negaram nada, sabe por quê? Porque eles tinham um amor, eles amavam a Deus, mas eles sabiam que Deus os amou primeiro. Aleluia, bendito seja Deus. O terceiro engano que impede o seu avanço na obra de Deus, versículo 11, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Versículo 12, disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O terceiro engano aqui, irmãos, que impede o seu avanço na obra, no reino de Deus, é o engano da condenação. É o engano da condenação. No fim das contas aqui, irmãos, nessa palavra, ele não estava só culpando a mulher, mas ele estava culpando a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Era isso que ele estava fazendo, ele estava culpando. No final das contas, é como eu disse você antes, as pessoas não têm o medo numa aparência de morte, elas têm medo da morte no final. Elas não têm medo da aparência. Mas o que é o sentimento de condenação? É a pessoa que está sempre perguntando quem é o culpado. Isso é condenação. Pessoas que vivem em condenação, né? Então funciona assim, ó. Satanás faz assim, o diabo faz assim. Se você fez errado alguma coisa essa semana, ele vai te condenar. Pastor, eu pisei na bola lá, pequei contra a minha esposa, uma fala, alguma coisa contra o seu filho, no trânsito, você estava lá, deu uma banana para alguém no trânsito, perdeu as estribeiras, e aí Satanás vai falar: está condenado, está fazendo tudo errado mesmo, esse crente aí não vale nada, né? E aí, se você errou, ele vai te condenar. E se você fez certo, ele falou assim: você poderia ter feito melhor. Isso aí que você fez aí, não funciona não. Tem gente que faz melhor do que você. Satanás é assim, em tudo ele lança uma seta, em tudo ele quer impedir o seu avanço, e ele vai te condenar, né? Ele vai dizer para você que você não fez o suficiente. Você não fez o suficiente. Não, você não é tão bom assim. Não. Então, pastor, muitas vezes eu acordo e eu sinto uma angústia no meu peito, eu sinto uma angústia no meu coração, né? E eu digo assim, olha, uma angústia é emoção, e emoção é resultado do que, irmãos? De um pensamento. Então, o que você pensou antes de sentir essa angústia? Eu não sou um bom pai suficiente. Talvez você está me ouvindo aí na sua casa, ou aqui no prédio da igreja, está dizendo: eu estava na presença de Deus, depois eu desviei, e agora eu estava até caminhando bem, agora eu não sou um bom pai suficiente. É isso que o Satanás quer que você acredite, que você não é um bom pai. Eu não sou uma boa mãe suficiente, pastor, eu sou um filho muito rebelde. Satanás quer que você acredite que você é rebelde mesmo, que você não pode melhorar. É assim que ele faz. E ele vai colocar angústia no seu coração, e vai fazer com que você tenha pensamentos negativos ao seu respeito. Ele nunca vai colocar nada positivo na sua mente. Ele não vai colocar palavra na sua mente. Talvez o marido, a esposa estão chateados. Sempre que eu tento melhorar o meu relacionamento, parece que piora. Pastor, estou muito angustiado com isso, né? E se acontece algum problema aqui em casa, a culpa é minha. A culpa é minha. Já vem lá o primeiro, né? Então, o que é isso, pastor? É obra de Ra-Satã. É o nome de Satanás no hebraico, que significa acusador. Acusador, né? Então, você pode ver que o diabo, ele mata, mas o nome dele não é assassino. Ele rouba, mas o nome dele não é ladrão.
Ele destrói, mas o nome dele não é destruidor. Está aqui em Apocalipse 12:9. 12:9, no original é Ha-Satã, significa acusador. Esse é o nome do diabo. Esse é o nome dele. É a linha de frente dele. É o carro-chefe, né? O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, né? Então aí você vê aqui diabo com letra minúscula e Satanás com letra maiúscula, né? É raro aqui. Não é raro, é que está com letra maiúscula porque é o nome dele, acusador. Ele vai te condenar. Essa é a obra do diabo. Mas Deus te acusa de alguma coisa? Não, pelo contrário. Quando ele começa a chamar Adão e Eva no jardim, ele não estava assim: Adão, vem aqui que eu vou te dar o couro, rapaz. Tu vai ver o que é bom para tosse. E pegou lá o galho da goiabeira. Ele não estava gritando no jardim. Na verdade, quando ele chamava onde estás, ele estava colocando a sua doce voz. O Senhor tem doce voz, como voz de trovão. E ali, ele está agindo, na verdade, é de misericórdia. Porque o bom pai corrige o filho que ama. O bom pai expressa o seu amor, muitas vezes, numa correção. Ele poderia olhar para Adão e dizer: deixa, o cara já caiu ali no despenhadeiro, deixa ele cair de vez. Não, ele foi atrás. Onde estás? Deus sabia onde que ele estava, mas ele foi perguntando: onde estás? Porque é pergunta de pai para filho, não é assim que a gente faz? Que a gente ouvia do nosso pai: onde você está? O que você está fazendo? Está muito quieto. Na verdade, Deus estava agindo com grande misericórdia, não só com eles, mas com todos nós que estamos aqui, com você que está me ouvindo nessa manhã, nesse dia. Deus estava agindo com grande misericórdia. Na misericórdia tem correção. Na misericórdia tem execução, é verdade. Acontece, mas faz parte do reino de Deus. Então, muitas vezes Satanás está te condenando, e muitas vezes o dia que ele te condena, não é só naquele dia que você pecou, não. Muitas vezes é no dia de tribulação, é no dia que o médico fala para você assim: é só Deus agora. Aí o diabo: você não é crente, você não ora no monte, você não fica declarando lá que o Senhor é o Deus que sara. É nesse dia, irmãos, é nesse dia que ele pega a gente, né? Então, você tem que entender que ele é o acusador. Esse é o trabalho dele, essa é a missão dele. Mas a nossa missão é andar pela palavra, é ouvir o Senhor, é dizer em nome de Jesus: essa seta, esse engano vai embora da minha vida. Irmãos, quando você estiver sob ataque maligno, levanta a sua voz e declara a palavra de Deus: em nome de Jesus, Satã, acusador, sai da minha casa, sai da minha família. Não fica esperando terça-feira para o pastor orar aqui, não. No culto de milagres, ora na sua casa, aonde você estiver. Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões no nome dele. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. Nós precisamos agir como tal. Essa palavra precisa estar claro na nossa mente, para que nós possamos avançar em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós não estamos liderando áreas da nossa vida, porque estamos sendo enganados. Então tudo isso são coisas que as pessoas sofrem e as impedem de aceitar o desafio para o seu avanço pessoal, para o seu avanço ministerial, para o seu avanço acadêmico, para o seu avanço profissional. E vai impedindo, a pessoa vai encolhendo, vai ficando tímida e diz: não. Algumas até acham: não, o Espírito Santo quer que eu fique aqui mesmo. Não, irmãos, Deus quer que você avance, amém? Deus quer que a obra dele avance. Deus quer que mais pessoas sejam alcançadas. Você é um missionário de Deus. Você é um atalaia do Senhor. Você está levando a palavra de vida. Você está levando a palavra da vida.
Então, Deus tem nos escolhido nesse tempo, mas essa mensagem precisa estar viva no nosso espírito, precisa ser praticada e pregada com clareza para as pessoas. Quando você vê o espírito de engano, você chega logo junto e fala: você está sendo enganado. A Bíblia diz assim, assim e assim. Deus te escolheu para ser uma bênção. Você é profeta do Senhor nesta geração, amém? E concluindo aqui, quando você sabe que é amado, você tem fé para coisas grandes. Olha só Gálatas 5:6. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Quanto mais você se sentir amado, mais fé você vai ter. Quanto menos você se sente amado por Deus, a fé não vai ter. Então é preciso entendermos e sermos amados por Deus, né? Quem sabe que é amado não tem vergonha de pedir, amém, irmãos? Algumas pessoas têm medo de pedir para Deus. Não, eu não só fico pedindo. Irmão, filho pede. Minha filha pede toda hora. Toda hora ela fala: pai, quando acabar o corona, quando acabar o corona, quando acabar o corona isso, quando acabar o corona aquilo outro, quando acabar o corona nós vamos fazer isso, quando acabar o corona nós vamos comprar aquilo. E eu digo: filha, vamos orando. Pela soma vai dar muito dinheiro, então a gente tem que falar: vamos orando para ver, né, filha? Então, nós não podemos ter constrangimento diante do Pai. Ei, na casa do Pai, as portas do armário e da geladeira estão sempre abertas. Elas nunca estão fechadas. A casa está sempre cara, está sempre de portas abertas. Você sempre tem a chave. O filho nunca está sem chave, os filhos sempre têm chave, né? Então, quem não tem fé é porque conhece pouco. Precisa ter mais relacionamento com Deus. Relacionamento e sentir o amor, porque tem gente que escuta a mensagem o dia inteiro, tal hora, mas ele não sente que é amado. Ele sabe tudo, você perguntar o versículo, ele fala de tudo e corda salteado, mas ele, para dentro, cabeça baixo, nada acontece, entra ano, passa ano, nada acontece. Por quê? Tem que sentir o amor que João sentiu. Tem que sentir o amor que João sentiu. O que você não conhece ainda? Talvez o tanto que você não é amado. E eu digo para você, se o Senhor não rejeitou Jesus, não rejeitou discípulos, não rejeitou milhares de pessoas, não vai te rejeitar também. Isso é certeza. Então, depois de ouvir essa palavra, é para você sair daqui, meu irmão, sentindo a justiça, a paz e a alegria de Deus no Espírito Santo na sua vida. É para você sair daqui realmente dizendo: olha, eu sou amado, eu sou livre para sempre. Para a eternidade reinarei com Cristo. Romanos 14:7. E você não vai sair daqui nem com peso e nem angustiado, porque essa palavra veio para trazer clareza e liberdade na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você nesse momento. Em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Oh, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Então não se deixe ser enganado por esses enganos que talvez tenham impedido o seu avanço na obra de Deus, na sua vida pessoal, profissional, talvez até sentimental, né? Não entenda que o Senhor não está aqui para te acusar, esse trabalho é de Satanás, o Senhor está aqui para te incentivar, é para te abençoar. Então não deixe que o engano, a culpa e a vergonha cheguem na sua vida. Irmão, quando surgir um desafio, não olhe para baixo. A Bíblia diz assim, não desprezei os pequenos começos. Não despreze. Se Deus te chamou para algo específico, olhe para o Senhor, não olhe para Satanás não. Ele vai dizer para você não pode, você não vai dar conta, você é um zero à esquerda, você não sabe falar, você não sabe se comportar, você não sabe nada, você nasceu e vai morrer assim. Já viu pessoas que falam assim: não, eu nasci assim e quero morrer desse jeito. Não, Deus não tem isso para você. Deus quer que a obra dele avance na sua vida.
Ele quer que o reino de Deus, que a palavra de Deus avance na sua vida. Então aceite os desafios, olhe para o Senhor, não sinta culpa, não sinta vergonha daquilo que você fez. Eu fiz tantas coisas erradas antes, irmão. Se eu fosse olhar para tudo aquilo que eu fiz, eu nem merecia estar aqui ministrando essa palavra para você. Mas é a graça de Deus, é o favor, a graça é o favor imerecido de Deus. Então não caia no engano da culpa e da vergonha, não caia no engano do medo. Não tenha medo, o verdadeiro medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo, você tem um caminho livre, o caminho da eternidade para você, amém?